O segundo modelo de Michael Hall, como eu falei para vocês, trata da evolução das políticas de turismo no mundo desde os anos 40, desde os anos 50, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até os nossos dias, pelas áreas de atuação. Então, entre 45 e 55, Michael Hall falava que as políticas de turismo tratavam da diversificação e racionalização, regulamentos aduaneiros, monetário e sanitário, aprovados após a Segunda Guerra Mundial. Então, aspectos bem básicos de regulamentar esse movimento de pessoas entre as fronteiras. De 55 a 70, houve um aumento da participação do governo no marketing turístico para levar o potencial de renda do setor. Então, é uma função, uma grande função da gestão pública, ela nasce nesse período e permanece até a atualidade. De 70 a 85, o envolvimento do governo na provisão de infraestrutura turística e de utilização do turismo como instrumento de desenvolvimento regional, isso é muito claro, inclusive no Brasil, foi nessa época que foi concebido e implementado o projeto, o megaprojeto Parque das Dunas Via Costeira, que foi o que possibilitou o ingresso da cidade do Natal e do Rio Grande do Norte, dos destinos potiguares, de fato, no turismo. Em 85 a 2000, segundo o Michael Hall, o turismo, o Estado ainda se envolve na construção de infraestrutura, mas menos, né? O turismo com ainda essa intervenção ainda vista como uma forma de promover o desenvolvimento regional. Entretanto, o que é bem marcante nessa época é, é o turismo se envolvendo nas questões ambientais. O reflexo, aliás, das discussões em nível mundial das questões ambientais sobre o turismo. Nessa época, vemos o nascimento do conceito e das práticas de ecoturismo, não é? É a partir daí que começa. Esse é o mais marcante dessa época, dessa fase, é a questão ambiental. E também já se começa aí, foi também a época que houve uma ênfase na liberalização econômica, na ideologia do liberalismo, essa ênfase, esse retorno chamado de neoliberalismo. Então, houve um grande destaque nisso aí na formação de parcerias público-privadas e na autorregulação da indústria. Tanto que no Brasil é nessa época justamente em que ocorre a redemocratização do país e que ocorre um processo muito grande de descentralização política e de desregulamentação também, com a extinção de vários organismos públicos do turismo. Por exemplo, o Conselho Nacional de Turismo foi extinto, a Embratur ela virou de empresa estatal, virou um instituto, ou seja, algo que deixou de regulamentar um organismo, uma autarquia que deixou de regulamentar a política de turismo brasileira e passou mais a se dedicar à sua promoção. Foi a partir daí. E dos anos 2000 até a atualidade, lembrando que a análise de Michael Hall foi feita até 2008, não é? Então, algumas coisas podem ter mudado aí. Ele fez análise de que o turismo continuava sendo utilizado como instrumento de desenvolvimento regional. Praticamente, ele não menciona mais o Estado na provisão de infraestrutura turística, nem infraestrutura urbana básica, apesar de que no Brasil foi uma tendência que se continuou e continua ainda hoje em dia. Temos poucos investidores no turismo brasileiro porque nós temos uma carência muito grande em infraestrutura e isso é algo que o mercado não tem interesse em ocupar essa área, como vimos inclusive no texto de Susan Strange. Então, cabe ao Estado prover infraestrutura para que o turismo possa se desenvolver e possa atrair investidores no setor. É por isso que o Brasil está um pouco contra essa tendência global e acredito que vários outros países de desenvolvimento também, justamente porque nós somos países em desenvolvimento, porque nós não temos essa grande carência, entre outras coisas, né, de infraestrutura urbana básica. Continuando para as tendências de Michael Hall, de políticas de turismo, ele cita o desenvolvimento de redes e colaboração em reagrupamento, inclusive de redes não somente estatais, mas paraestatais ou redes de governança, que é algo que vai ser bastante debatido na segunda unidade desse curso. A gestão de seguranças e de crises também, essa talvez seja a grande marca do início do século XXI, a grande insegurança internacional e muitas crises se sucedendo, inclusive agora uma crise sanitária muito grande. Então, o Estado fortemente atuante. Então, vemos que é uma tendência que se confirmou, pelo menos agora isso está bem em voga.
As questões de mudanças ambientais globais, como as alterações climáticas, continuam. Nos países em desenvolvimento, as iniciativas do turismo em prol dos pobres são identificadas por organizações não governamentais como uma importante questão política. É verdade, isso no início dos anos 2000, desculpe, mas houve um enfraquecimento dessa tendência aí, não se verifica tanto mais, até por outras questões que parecem ter mais prioridade. A redução das barreiras comerciais também foi algo que foi bastante enfatizado no início dos anos 2000. A gente estava, principalmente em 2004, discussão sobre a rodada de Doha, a Organização Mundial do Comércio, sobre a liberalização da economia. Então, isso estava bem em voga e hoje em dia essa discussão desapareceu completamente. Por que desapareceu? Na verdade, a gente vai comentar mais para frente, o turismo já é um dos setores mais liberalizados do mundo. Então, não tem muito mais sentido. Porque é que o turismo não é liberal? Inclusive, isso chega a ser uma grande oportunidade para os países de desenvolvimento de investirem no turismo, porque não tem muita regulamentação no turismo em nível mundial, ou seja, não tem muita barreira para uma implantação de uma empresa turística no exterior, por exemplo. O que vai ter barreira no turismo, em termos de política econômica internacional, é o trânsito de pessoas, tanto de turistas quanto de trabalhadores. Então, esse é o único aspecto do turismo que não é liberalizado, que não é globalizado. O resto, basicamente, tudo é globalizado. Então, essas discussões que tinham no início dos anos 2000 para o turismo, de se construir um anexo para o turismo do Tratado de Doha, isso desapareceu porque não tem muito sentido. Então, a gente não encontra nem mais muita coisa escrita sobre o assunto, em termos de artigos científicos.